Minutos, confirmando 7:02, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Olha, a Prefeitura de Caicó, através da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, continua intensificando o trabalho de combate e prevenção à Covid-19 na Feira Livre, através de ações educativas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o prefeito Dr. Tadeu, com o Jackson Santos, ele que é coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Caicó, e o Danilo, ele que é o secretário de Planejamento aqui do nosso município. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, agradecer a audiência, o espaço. Cumprimentar também nosso coordenador da Vigilância Sanitária, Jackson, e também o nosso secretário de Planejamento e Articulação Institucional, Dr. Danilo Lopes. Semana passada, Marcos, a gente teve o decreto da governadora com medidas restritivas em relação à Covid. Não é novidade para a nossa cidade nem para o nosso estado que a situação é realmente muito alarmante em todo o território do estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, antes de ontem eu conversei com a governadora me mostrando a dificuldade de insumos, a dificuldade de recursos humanos, a dificuldade de conseguir adquirir oxigênio. E isso é uma matéria, o oxigênio está sendo uma matéria que não está sendo restrito do Rio Grande do Norte. Todos os estados da federação estão com alguma unidade com carência de oxigênio. Então, estados como São Paulo buscando oxigênio no mercado internacional. Então, a gente viu que o tema Covid é um tema que está realmente em uma situação realmente de muita preocupação. Então, a gente fez a recepção do decreto da governadora, houve uma decisão do STF em relação à manutenção do decreto do Estado. Então, a gente vem fazendo um trabalho junto com o comércio, com a CDL, para poder fazer a disciplina dos comércios, e também vem fazendo um trabalho com as pessoas. Conseguimos aumentar a fiscalização na Ilha de Santana. A Ilha de Santana tem a equipe da vigilância, com a equipe que trabalha lá de vigilantes, todo dia de 6 até as 8 horas da noite, de 8 até as 6, de 8 até as 5, a gente fecha a Ilha de Santana, só fica permitida a entrada para os donos de estabelecimento que estão funcionando na modalidade delivery. Então a gente está fazendo um trabalho realmente para orientar a população da situação que a gente está no momento. Sábado passado a gente teve um evento, Marcos, que foi na Feira Livre. A nossa equipe de vigilância estava trabalhando, mas infelizmente houve uma vinda muito grande de pessoas. E a gente percebeu que a feira, do modo que estava, é um ambiente que vai proliferar o vírus. Então, eu na segunda-feira já me reuni com toda a equipe da vigilância, me reuni com o secretário de Infraestrutura, me reuni com a Secretaria de Tributação e Finanças, para a gente poder traçar um plano para organizar melhor a Feira Livre, a gente não fazer o fechamento da Feira Livre. Teve municípios aqui que teve fechamento de Feira Livre, como é o caso de Jardim de Piranhas, mas a gente não queria fechar a feira, mas a gente não pode ter o retrato que teve a feira no último sábado. Então, para isso, a gente fez alguns movimentos no sentido de ampliar a feira, demarcar os lugares das barracas, permitir o espaçamento, e a gente realmente está com a equipe itinerante dentro da feira, não deixando ninguém sem máscara. Então, Jackson aqui está com as informações, e eu queria passar para ele poder explicar como é que foi esse trabalho essa semana. Pois não, Jackson, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que vai ser a Feira Livre de Caicó? Só para deixar claro que a feira vai continuar, vai ser permitida, agora que para isso vocês tiveram que fazer algumas adequações, e para que isso também dê certo, é importante que todos colaborem, não é isso? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marcos, bom dia Geraldo, bom dia o prefeito Dr. Tadeu, bom dia Dr. Danilo. A gente vinha percebendo que o único empecilho para uma feira mais segura era o distanciamento entre as bancas, né, dos feirantes. E então esse planejamento aconteceu essa semana com a infraestrutura, juntamente também com a Secretaria de Tributação, né, com a tributação municipal e a vigilância sanitária. Então foram feitas marcações no local do espaço da feira, né, na Olegário Vale e na Avenida Seridó. A Olegário Vale ela foi esticada, né, o espaço da Olegário Vale foi ampliado para que as bancas ficassem com uma distância
de 1,5 m. Cada marcação marca 1,5 m de distância para que as bancas ficassem com esse distanciamento e fosse possibilitado também uma sinalização em que distanciasse o cliente do feirante, né? E nas barreiras sanitárias, as barreiras continuam, são 4 barreiras, né? 2 na Avenida Seridó, 2 na Avenida Olegário Vale, e nessas barreiras prioriza-se o uso obrigatório e o uso correto da máscara, cobrindo nariz e boca, tá? Que isso aí comprovadamente, cientificamente é comprovado que o uso correto da máscara reduz a taxa de transmissibilidade, tá? Se todo mundo tiver essa consciência, tiver essa sensibilidade de usar a máscara corretamente, eu sei que para muita gente é chato, mas o uso correto, ele é interessante para reduzir a transmissão, principalmente porque nós temos pessoas idosas de grupo de risco. Não temos mais essa restrição tanto para esse grupo de risco. Hoje a gente sabe que a faixa etária, o perfil mudou. Nós temos pessoas em estado grave de 20 a 50 anos, né? Então o uso correto da máscara é essencial. E tem essa obrigatoriedade ao entrar na barreira sanitária. Além disso, a pessoa que passar pela barreira, ela vai receber a desinfecção nas mãos por álcool 70, tá? Pelas profissionais de saúde que estarão lá na barreira. E a aferição da temperatura, uma temperatura que chegue, que a passe dos 37,4 graus, essa pessoa será orientada a procurar uma unidade de saúde, procurar um hospital, tá? Porque é um indicativo de febre, certo? Então não podemos deixar essa pessoa com uma temperatura elevada, né? E a profissional de saúde que vai estar na barreira é uma técnica de enfermagem, é um enfermeiro, é uma enfermeira. Então eles vão saber conduzir o diálogo com essa pessoa, perguntando se ela está bem. Então todo sábado tem todo esse atendimento a essa pessoa, com toda a paciência, com todo o carinho, atendendo a população de Caicó. Então a Feira Livre ela vai crescer na Olegário Vale, não é isso? Isso, ela vai crescer. E não na Seridó. Não, na Seridó ela permanece, até porque a gente percebeu o quê? A gente percebeu que a Seridó ela é um corredor mais seguro. E a Olegário Vale, ali próximo ao ponto certo do cruzamento com a Seridó, também é um ponto seguro, com pouco fluxo de pessoas. Onde é que a gente viu a maior aglomeração? No cruzamento da Olegário Vale com a Dr. Carlindo Dantas. Ali é onde ficam as bancas mais unidas, né? Que esse era o problema que a gente queria resolver, distanciar mais essas bancas. Inclusive aquela foto do sábado passado foi naquele e só iria existir foto ali, né? daquele setor. Ninguém ia colocar uma manchete com uma foto da Avenida Seridó nem da outra ponta da Olegário, porque não tem fluxo. Porque ali é onde reúne mais pessoas? Ali é onde reúne mais pessoas devido ao pouco espaço que as pessoas têm para circular, devido às bancas muito juntas, né? Mais de 2 fileiras de bancas ali naquele mesmo espaço. Então a partir da manhã ela vai até onde a Feira Livre? A Olegário está sendo mais espaçada para que aquele aglomerado ele seja espaçado. Entendi. Então fiquem filas mais espaçadas com maior possibilidade de fluxo tranquilo de pessoas ali naquele local. Já tem e vai ainda intensificar a fiscalização, porque a impressão que passa é o seguinte: o município ele até dita algumas regras, né? Porém há um índice de desobediência muito grande, né? E a fiscalização talvez pudesse corrigir isso. Existe fiscalização? Não é suficiente? Vocês vão aumentar esse tipo de fiscalização? Bom, a nossa fiscalização dentro da feira, ela é a parte educativa, a ação educativa em saúde. Então não é uma vigilância grande para que todas as pessoas da feira percebam a presença da vigilância lá, mas as pessoas percebem, tem gente que reconhece o nosso trabalho lá, né? Tem gente que está vendo a gente presente, né? E aí a gente faz essa educação, essa parte educativa, incansavelmente, porque a gente passa agora num corredor pedindo para colocar a máscara corretamente. Quando a gente volta, a pessoa já está com a máscara abaixo do queixo ou abaixo do nariz, e aí a gente sempre frisa que levanta a máscara, bota a máscara, levanta a máscara. É mais uma questão da população se conscientizar e se sensibilizar com a situação, a empatia, né? Quer se colocar no lugar do outro. Se cada pessoa se colocasse no lugar daquela que está lá na UTI entubada, essa pessoa praticaria a boa ação sanitária, né? A boa prática sanitária. E assim, agora vão ter pias, né, de lavatórios dentro da Feira Livre,
tá? Para as pessoas higienizarem suas mãos. E a gente fez um folderzinho orientando que se pegou no dinheiro, lave as mãos. Muita gente diz, o dinheiro é o que transmite, mas a gente não vê essa transmissão, porque não vê mesmo. A transmissão acontece rápida e invisível, então você não tem como adivinhar de onde você pegou a infecção, de onde você se infectou, pelo dinheiro, pelo contato com uma pessoa, por uma sacola contaminada. Então, assim, pegou no dinheiro, a pessoa... que eu recomendo, ande com álcoolzinho assim, um frasquinho com álcool para se higienizar. Se não tem o álcool, tem o lavatório, vai ter o lavatório para a pessoa se higienizar também. E aí a gente, dentro da feira, pós-barreira sanitária, a gente faz esse trabalho de educação em saúde. Então vamos só para recapitular. A partir da manhã, barracas mais espaçadas e distanciadas uma da outra, não é isso? Isso. O feirante ele já está sabendo disso? Ou amanhã é bom chegar cedo para poder se organizar melhor? Bom, eu acredito que parte dos feirantes já está sabendo, porque desde o início da semana que eu já conversei com o Suerda Medeiros, né, já saiu no Plantão Caicó uma matéria. Então, assim, parte da população, inclusive feirantes, já está sabendo. E agora, no seu programa, dá uma reforçada maior, né? Não, e Marcos, e a gente teve o cuidado de chamar também algumas pessoas chaves lá da feira. Quem não pode estar sabendo é os feirantes de fora, né? Mas assim, as pessoas que fazem a montagem dessas barracas, isso, lá, todas elas estão orientadas em relação ao espaçamento. E a gente quer pedir a compreensão realmente dos feirantes, dizer que é um momento que a gente considera crucial para a taxa de transmissibilidade, apesar de que Caicó está numa situação tranquila. Houve um boletim divulgado pelo LAIS, que é o laboratório da UFRN, que faz essa pesquisa em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte em relação à taxa de transmissibilidade. Nós estamos com a taxa de transmissibilidade de 0,8, então é uma taxa tranquila, mas a gente não pode baixar a guarda, porque o nosso hospital regional, todo dia, vocês podem perceber, num dia fica 80%, já no outro aumenta para 100% os leitos. Então, a gente tem que ter cuidado, porque alguém perto da gente pode precisar de uma vaga de hospital e não ter, porque não tem outro hospital aqui no Seridó para atendimento. Ontem teve um amigo meu que um familiar ficou doente, ele tinha plano de saúde, a família tinha plano de saúde, a pessoa que estava doente tinha plano de saúde. Mas não tinha vaga. E não tinha vaga em Natal. A gente teve que fazer uma articulação para conseguir garantir essa vaga. Mas eu quero dizer aos feirantes e dizer à população em geral que a gente não vai permitir, já não permitiu na feira de sábado, a entrada sem máscara. E a gente precisa que as pessoas entendam que o distanciamento social é muito importante. E que não se chateie também, né? Doença. E que não se chateie também, né? Não se chateie. Inclusive, porque convenhamos, eu acho que desde o início da pandemia, se eu estiver equivocado me corrijam, mas desde o início da pandemia, ainda na gestão passada, um dos setores aqui em Caicó mais, eu não vou dizer nem protegido, porque às vezes pode soar que, mas um dos setores que menos foi mexido foi a Feira Livre de Caicó. Eu acho que, eu não me lembro se chegou a suspender, mas talvez por pouquíssimos finais de semana. Então a Feira Livre de Caicó, ela sempre teve uma atenção especial desde o início da pandemia, né, para que ela fosse realmente garantida a sua realização. Agora, também tem que colaborar, a começar do feirante. Eu sei que é difícil, por exemplo, você exigir, obrigar que um cliente use uma máscara, quando o cliente não quer usar aquela máscara, né? Mas tanto tem que fazer a sua parte, o feirante como o cliente, né? E porque senão, eu não sei nem como é que fica essa questão, mas senão vai chegar numa situação que a própria gestão não vai ter mais como segurar a Feira Livre de Caicó. E Marcos, esse é o pensamento nosso. A gente não quer prejudicar. O decreto da governadora, ele permite a realização da Feira Livre, mas a gente não quer tomar uma medida drástica em relação à feira. A gente quer que as pessoas se conscientizem do momento, que a gente precisa realmente perder alguma coisa. Todo mundo está perdendo. A feira realmente, a gente não tem relato que houve fechamento de feira em Caicó, e a gente acha importante, a gente tem agricultores que dependem da feira ali para vender seu produto durante a semana, que passa a semana todinha produzindo. Então a gente entende a situação, mas a gente quer realmente conscientizar as pessoas do uso de máscara, do distanciamento social, e que realmente a gente consiga ter uma feira segura. Então amanhã a gente vai fazer uma campanha, Marcos, Feira Livre Segura, para que a gente possa realmente ficar com a feira funcionando durante toda a pandemia. Estou recebendo aqui uma mensagem aqui no meu WhatsApp de um ouvinte que está nesse momento na Feira Livre de Caicó
e está aqui relatando que tem feirante sem máscara. Você vê o nível de teimosia de algumas pessoas, né? Agora, se o feirante não usa máscara, como é que ele vai cobrar que o cliente use, né? Então, a partir da manhã, vocês vão realmente exigir essa fiscalização só vai acontecer no sábado ou também durante a semana? A gente está fazendo esse trabalho para o sábado, né, Marcos? Porque a gente tem a equipe de vigilância de plantão lá, a gente vai começar a trabalhar desde meia-noite para poder organizar a feira, que é o período mais do fluxo intenso. No domingo já diminui muito, mas a gente vai ter rondas itinerantes da equipe de vigilância sanitária nos outros dias de semana para fiscalizar realmente se está havendo o cumprimento do decreto. Secretário Danilo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bom dia. Me fala aí o que é que você pode mais contribuir com relação a essa questão do decreto. O município não tem outra saída a não ser realmente exigir que as máscaras sejam usadas. O que é que pode acontecer se alguém, por exemplo, resistir? Não, eu não uso máscara, não tem quem faça, não tem quem me obrigue. E aí, secretário, bom dia. Marcos, bom dia Marcos, bom dia doutor Tadeu, Jackson, Geraldinho, aos ouvintes. Como já foi explanado aqui, o município está fazendo o possível, né? Dentro das limitações legais do município. A questão da fiscalização, essa questão de quem se recusa mesmo, eu acredito que ela pode ser repreendida pela Polícia Militar, né? Porque a Polícia Militar é quem foi designado pelo governo do estado para fazer a fiscalização e tomar essas medidas mais coercitivas. Agora sim, educativamente, eu acho que a população que é consciente, que vai para a feira prestigiar aqueles feirantes que já têm costume de comprar, de adquirir o alimento ali, se ela vê que o feirante não está usando máscara, ela pode boicotar aquele feirante e para outro que tenha mais segurança. Eu acho que só assim o comerciante vai se conscientizar quando ele deixar de vender, porque não está adotando as medidas sanitárias necessárias. E a feira é um canto que é muito melindroso, porque todo mundo que vai para lá gosta de apalpar o alimento antes de comprar. A gente tem esse costume, né, de verificar se aquele alimento está da maneira mais apropriada para o consumo. E é dinheiro que você compra ali. Praticamente ninguém usa outra maneira de comprar, cartão, nada, é tudo no dinheiro. Então é um local estritamente propício para uma proliferação do vírus. Então todo mundo tem que se conscientizar, todo mundo tem que fazer a sua parte. É uma coisa educativa e ninguém queira tá na pele de quem está doente. Hoje você vê aí, não está mais como o ano passado que você era acometido do vírus e você tinha uma certa segurança por causa da sua idade, porque não tinha comorbidade. Hoje é uma loteria, né? Uma loteria no mau sentido. Se você for sorteado, você já fica com risco premente mesmo de chegar a um caso sério e até a morte. Então a conscientização é para todo mundo e todo mundo tem que fazer a sua parte. Deixa eu colocar aqui uma discussão e você fique à vontade para quem quiser falar, né? Ouvindo, coloca o seguinte: as aglomerações não estão no comércio, e sim nos pontos essenciais, como bancos, supermercados, independente do decreto. Os bancos e supermercados, independente do decreto, em toda a pandemia são quem mais aglomera e não são tomadas nenhuma atitude. Sempre quem paga o pato é o comércio, que é quem menos aglomera. Pois faça uma ronda no comércio que você vai contar nos dedos a loja que tem 3 clientes dentro, principalmente lojas de roupa e calçados. Jackson, a vigilância também fiscaliza, por exemplo, agências bancárias, e você concorda com o nosso ouvinte? Não existe aglomeração nessas pequenas lojas comerciais? Não, de fato, não existe aglomeração nas lojas comerciais. Inclusive, nós começamos a passar com o comércio seguro e a gente viu. Só que, como o prefeito Dr. Tadeu disse, o decreto é estadual. Então, o decreto ele proibiu esse tipo de comércio, a abertura desse tipo de comércio. Quanto a supermercados e lotéricas e bancos, a gente teve reunião no centro administrativo com os os gerentes de supermercados, as gerências de casas lotéricas e de bancos, tá? Alguns a gente percebe que persiste ainda com a dificuldade de controlar a aglomeração.
começando por bancos e casas lotéricas. Os gerentes, eles explicaram que eles têm, dentro do banco, eles têm um protocolo seguindo de álcool, né, de controle do fluxo de pessoas lá dentro, do distanciamento das pessoas, só que do lado de fora aquela fila, quando vai um funcionário do banco, dá a orientação de que não pode ter uma marcação até para a pessoa ficar, a pessoa, o cliente do banco age com uma rigidez para o colaborador do banco, né? Age com uma falta de educação muitas das vezes, é ignorante. Na casa lotérica, uma das gerentes disse que foi pedir para uma cliente colocar a máscara, a cliente disse que não me importa, não me importa se eu morrer, eu vou ficar sem máscara porque eu quero ficar sem máscara. Então aí eles pedem que a polícia militar faça esse trabalho lá, não só a vigilância sanitária, mas a polícia militar. Quando as pessoas veem a polícia militar, as pessoas mudam o comportamento rapidamente e passam a se adequar às normas sanitárias. Mas é engraçado ouvir isso, porque os bancos têm segurança privada, né? Então você imagina um pequeno comércio que não tem segurança, como é que ele se comporta numa situação. Se os bancos que têm segurança privada ganham rios de dinheiro, está com dificuldade de fazer com que os clientes usem máscara, né? Você imagina, por exemplo, um pequeno comércio que não tem uma estrutura como essa. A grande diferença está na quantidade de pessoas. Um banco querer que a polícia militar vá se responsabilizar para fiscalizar uma coisa que eles têm segurança, amigo, é brincadeira uma coisa dessa. E Marcos, a gente viu que nessa semana aí do decreto estadual houve uma tranquilidade em relação às filas de banco e lotérica. Agora, quando houver o retorno do auxílio emergencial, se a gente verificar que a situação tomou um descontrole, aí a gente vai fazer um decreto obrigando os bancos a colocar os seguranças privados para ficar na fila fazendo o controle dessa fila, porque esse seu raciocínio não tem cabimento, porque se os pequenos comércios que não têm segurança privada conseguem controlar, por que o banco que tem segurança patronal não consegue? Então isso é um raciocínio realmente razoável que a gente precisa realmente coibir. Com certeza. E quanto aos supermercados, alguns estão com uma quantidade maior de pessoas do que foi conversado. Mas outros, de fato, eu fui, os fiscais sanitários, alguns foram, e viram que tem os supermercados que estavam presentes lá, dos grandes, eles estão respeitando, estão com um protocolo de álcool, de aferição de temperatura, de controle de pessoas, mas infelizmente alguns não estão. E aí a gente tem que se preparar para esses supermercados também, um trabalho proativo, porque se é questão de competição, não está na hora, isso aí é uma opinião agora particular minha, não está na hora de competição do mercado, né? Se eu tenho 5 supermercados, 4 estão cumprindo, um não pode sair de gaiata e descumprir para abraçar mais clientes, porque tem aquele cliente que vai no supermercado, aqui tá cheio de besteira, eu vou para aquele que tá me aceitando. Se o outro afrouxa, ele vai querer, quem quer descumprir então, vai escolher aquele. O que a vigilância conversou com eles, não está na hora de competição de mercado. O momento é de empatia, né, Marcos? Eu quero aproveitar também o espaço aqui, que já deve estar terminando o período, para dizer o seguinte, mudando um pouquinho o assunto. Nós, amanhã, vamos receber o ministro Rogério Marinho Caicó, e eu trouxe o secretário de Planejamento aqui, porque ele fez um trabalho ainda na transição, para a gente tentar resolver a problemática do distrito industrial, Marcos. Que problema tinha no distrito? Bibi desapropriou esse terreno, o ex-prefeito Bibi Costa, e de lá para cá esse terreno não tinha sido emitida a escritura pública. Por quê? O dono do terreno tem uma área maior e precisava fazer o desmembramento dessa área. Então o cartório tinha pedido, através de um pedido da Justiça, um georreferenciamento à prefeitura para poder emitir essa escritura pública. Pois bem, essa situação a gente conseguiu contornar durante a transição e agora no início do governo a gente vai receber hoje a escritura pública. Depois de 6 anos o processo parado na Procuradoria-Geral do município, nós vamos receber hoje a escritura pública do terreno do distrito industrial. Então a gente automaticamente fez um termo de cooperação técnica com o SEBRAE, tá certo? E estamos fazendo o projeto executivo para o Centro Industrial de Serviços e Comercial do Siridó, que a gente denominou Siscom. Então o SEBRAE está fazendo o trabalho totalmente numa parceria. 70% do recurso para esse projeto executivo
está sendo custeado pelo SEBRAE e 30% pela Prefeitura Municipal de Caicó. Então, amanhã a gente vai apresentar o resultado desse trabalho ao ministro Rogério e pedir o compromisso dele para a gente conseguir realmente tirar esse sonho de Caicó do papel. Então, o secretário doutor Danilo Lopes, ele teve um papel muito importante porque a gente conseguiu resolver em tempo recorde essa situação do terreno que estava aí empancada há mais de 6 anos. Quais são os próximos passos com relação à questão do distrito? É o seguinte, Marcos, a gente conseguiu regularizar o terreno, o projeto executivo está sendo elaborado pelo SEBRAE. Assim que o projeto executivo tiver sido entregue pelo SEBRAE, a gente vai fazer a inscrição desse projeto no Ministério do Desenvolvimento Regional. E a gente vai pedir amanhã o compromisso do ministro Rogério para que esse recurso seja previsto no ano 2021 e, se Deus quiser, a gente inicie a obra do distrito ainda nesse ano 2020. Então a gente quer, 2021, a gente quer o compromisso dele para a gente poder fazer como ele fez em Acari, Cidade da Moda, como ele fez também lá em Parelhas, fazendo também essa articulação com a Acari, que ele fez também na Passagem das Traíras. Ele vem a fazer a pedra fundamental do Siscom, que é o nosso centro comercial, industrial e de serviços do Siridó. Algumas perguntas aqui rapidinho. O Vini quer saber o seguinte, queria saber por que a testagem para a Covid-19 diminuiu. Diminuiu aqui em Caicó a testagem? Não diminuiu não, Marcos. O que acontecia? Eram feitos exames de maneira irracional em todos os postos de saúde. Então, como a gente tem um centro Covid, a gente concentrou a testagem no centro Covid, entendeu? Então, os exames de sorologia, SUAB, teste rápido, eles são feitos no centro Covid. Então, não está faltando teste. Quem tem a necessidade de fazer algum teste, o médico solicita, isso é feito com a maior celeridade possível. Outra pergunta, recebi aqui, aliás, muitas perguntas, né, de muitos agentes de saúde em endemias aqui em Caicó. Segundo eles querem saber o seguinte, se você está ciente das reivindicações das categorias e quais propostas tem para a categoria, já que estamos com indicativo de greve? Não, a proposta, a gente recebeu, se não me engano, a nossa secretária recebeu algumas reivindicações. A gente tem uma maior boa vontade do mundo para realmente sanar essas reivindicações. Agora é um prazo. A gente estamos concluindo agora na semana que vem o 3º mês de governo. Então a gente não tem como resolver pautas de 10 anos, 12 anos em 3 meses. Então, a gente tem a boa vontade de realmente avançar. Já avançamos em muita coisa, por exemplo, na garantia do piso. Estamos tentando, mesmo que não venha o repasse federal a tempo, que a gente pague o salário dos agentes comunitários de endemia no período que paga também os outros funcionários. Mas eu quero dizer que a gente não tem como resolver pautas que foram travadas em 10 anos da história política de Caicó, a gente resolver em 3 meses. Questão, por exemplo, de fardamento, de falta de material de trabalho, fornecimento de EPIs, pagamento do texto constitucional. Dá para resolver essas questões? Marcos, inclusive o texto constitucional, a gente está discutindo a melhor forma de fazer isso. Os EPIs e o fardamento, a gente precisa esperar as licitações. As licitações estão acontecendo. Então, inclusive eu assinei essa semana licitação de fardamento, de EPI. Então a gente precisa que essas licitações terminem para a gente poder garantir mais, porque a gente já está garantindo os equipamentos de proteção individual, só que não está garantindo na velocidade que a categoria quer, mas a gente está garantindo todos os dias os profissionais que precisam realmente desses equipamentos, a gente está oferecendo, mas a gente não está oferecendo na quantidade que eles estão pedindo, mas a gente está fazendo tudo para garantir as condições para que eles tenham um trabalho realmente com as condições mínimas. Na semana passada, salvo engano, a Casa do Empresário fez um pleito para que para que o município, aliás, prorrogasse o IPTU. Vai ser feita essa prorrogação? Marcos, a nossa equipe de finanças, o professor Salmo, sentou com o Tonho Santiago no domingo. A gente deve estar anunciando isso daqui para a semana que vem. A gente está fazendo uma forma realmente que possa permitir um maior aprazamento para o pagamento do IPTU. E também lançar algumas outras situações para amenizar os prejuízos dos comerciantes, empresários aqui de nossa cidade. Falar nisso, depois nós colocamos aqui a entrevista hoje do prefeito de Carnaúbas, Gilson Dantas, que lá, segundo o Gilson, vive uma situação muito confortável, né, com relação a essa questão da Covid-19, e ele entrou na justiça lá para fazer valer no município o decreto do município e não o decreto do Estado, né?
Inclusive o juiz lá acatou e deixou bem claro o seguinte, nas divergências, a própria Polícia Militar vai ter que respeitar o decreto do município, né? E o ouvinte já começa a perguntar aí, se Caicó, como é que fica essa questão? Marcos, é o seguinte, a gente publicou um decreto ontem, recepcionando o decreto da governadora, dizendo que, pelo que a gente estava entendendo, a decisão do Supremo era na manutenção do decreto do Estado. A gente sabe que Caicó hoje tem, apesar de estar numa situação de transmissibilidade tranquila, mas a gente não tem mais leitos, nem clínicos, nem de terapia intensiva. Então, se alguém adoecer, alguém próximo a nós adoecer e precisar de um leito de UTI, hoje a gente não tem à disposição, pelo menos pelo último boletim, acho que só tinha 1 ou 2 leitos. Então, a gente não tem como flexibilizar, no momento, o decreto estadual. Então, vamos recepcionar esse decreto, porque a gente vai entrar numa insegurança jurídica se o município for protestar, e aí o Estado pode entrar com outra medida, pedir um eliminar no STF. Então aquilo que a gente resolveu durante um dia, no outro dia pode ser derrubado, porque esse juiz que tomou a decisão aí, acatando o decreto municipal, é um juiz de primeira instância. Ainda tem a segunda e terceira instância. Então, Caicó é uma cidade polo. Se eu fizer esse movimento, o governo do Estado também vai fazer um movimento contrário. E não só o governo do Estado, como também o Ministério Público Estadual, porque existe uma recomendação conjunta entre o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Então, quem derrubou o decreto lá de Natal em relação à abertura das academias foi o Ministério Público Estadual num pedido ao Supremo Tribunal Federal. Então, como Caicó é uma cidade polo, a gente vai entrar numa insegurança jurídica, numa instabilidade jurídica que a gente só tem a trazer prejuízo para a cidade. A gente teve uma conversa com a CDL, com a Casa do Empresário, e graças a Deus a coisa está tranquila. Eu conversei ontem com o Dênio me disse, Tadeu, está funcionando, a gente está respeitando e estamos conseguindo tocar o comércio aqui em Caicó. E então, o processo seletivo, quando é que sai? Então, a gente ontem eu assinei o contrato com a FUNCERN. A FUNCERN vai vir provavelmente semana que vem a Caicó, ou eu vou até Natal para definir os detalhes. A gente vai fazer o decreto do processo seletivo. A gente acredita, Marcos, que nesses próximos 5 a 10 dias a gente publica o edital do processo seletivo. Isso para várias secretarias? Para todas as secretarias. Todas as secretarias que tiverem necessidade de pessoal, que estão na previsão do plano de cargos do município e que eles não estão ocupados, serão contemplados pelo processo seletivo. Ok, então o pessoal já se preparar, né, já para fazer esse processo seletivo, né? Só para fechar aqui, Jackson, tem muitas perguntas aqui, algumas pessoas argumentando, por exemplo, de que tem casa de piscina funcionando aqui em Caicó, de que na Ilha de Santana as pessoas entram de máscara, quando chega lá dentro, bota a máscara no bolso. Qual a contribuição que a vigilância pode dar nesse sentido de fiscalização desses locais? Por exemplo, a casa de piscina no fim de semana, a Ilha de Santana, alguém que vai lá, entra de máscara, depois coloca no bolso. Como é que vocês podem fazer com relação a isso? Na casa de piscina a gente vai precisar do apoio da Polícia Militar. E tem que ter a denúncia, né? E tem que ter a denúncia feita, porque assim, a gente vê em algumas cidades, é só procurar, dar um Google lá na... Às vezes tem gente que vê e não denuncia, né? Tem gente que vê e não denuncia, e tem... Quantas casas de piscina a gente não tem vídeo e foto de pessoas que estão sendo praticamente retiradas da casa de piscina e sendo levadas a DP? Né? Então, assim... Se a denúncia chegar, vocês agem? A gente vai contar com o apoio da Polícia Militar. Tem algum telefone de contato da Vigilância Sanitária? A Vigilância Sanitária tem o 99710510. Isso é o WhatsApp? Não, ainda não estamos funcionando como WhatsApp, mas quem quer conversar como se fosse o WhatsApp, nós temos o Instagram da Vigilância Sanitária, que é @Vigilância Sanitária Caicó. Inclusive, para o fim de semana é melhor. Agora, de antemão a gente avisa que, como o decreto é estadual, né, a gente recebe a denúncia e a gente aciona a Polícia Militar com o endereço, tem que ter o endereço certo, né, tem que ter o endereço correto para que a polícia vá fazer o trabalho nesses locais. Quanto à Ilha de Santana, o que a vigilância ela pode pedir é aquela história novamente que eu venho repetindo do início da entrevista. A sensibilidade, a colaboração, porque não são muitos fiscais sanitários. E aí a gente fica correndo atrás de 50 pessoas que estão retirando a máscara, né? As pessoas sabem do risco, sabem da transmissibilidade, né? Então, o doutor Danilo reforçou que essa questão da máscara e a polícia também vai entrar. A gente pode acionar a polícia, né? Tem
é previsto multa, é previsto... Então as pessoas têm que se conscientizar. As pessoas não eram para ser pegas pelo bolso. É a tal da empatia, né? É a tal da empatia, né? A gente já tá há um ano aí e a gente não vê... Eu não quero usar máscara, me chateio inclusive quando algum policial vem me abordar. Tudo isso faz parte do perfil de quem realmente não quer cumprir a recomendação, pois né? É. Ok, então, só para fechar aqui... bom dia, trabalha em uma concessionária e vai muito cliente sem máscara, a gente aborda e pede para ele colocar, para a proteção do cliente e da nossa proteção. Eles falam que já teve o vírus e estão imunes. Tem cliente que vai embora, pois não quer colocar a máscara. É apenas um relato aqui, talvez, de muitos que acontecem, infelizmente, aqui não só em Caicó, mas no comércio do nosso Brasil. A resistência de algumas pessoas em realmente usar máscara. Obrigado aí, Jackson, pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito grato por mais uma vez, né, estar aqui no espaço, no seu espaço aqui na Rádio Rural, né, no programa Marcos Dantas. Abraçar a sua mãe, que escuta aqui o programa. Dona Fátima tá lá, escutando lá uma hora dessa. E eu queria pedir a empatia mais uma vez. A população precisa estar ciente da situação a qual vivemos, né? A gente está numa situação em que nós só temos a vacina como uma atual ação que realmente salva a população. Só a vacina. A gente está vendo aí problemas com pessoas que estão no tratamento precoce. Não é cientificamente provado, eu repito. Tá? Não é cientificamente provado. Tem pessoas que estão com intoxicação no fígado aí apresentando. Cada dia várias pessoas apresentam intoxicação por medicamentos sem comprovação científica e a torta e a direita aí usando, né, inclusive sem passar pelo médico, se automedicando, que é um erro gravíssimo. Então, enquanto a gente tiver uma luz chamada vacina, só essa luz que é a vacina, nós vamos ter que seguir as restrições, né? Felizmente ou infelizmente, porque eu entendo a situação do comerciante, por exemplo. Ok, então, obrigado pela sua participação, prefeito. Obrigado pela sua participação, só para aproveitar que as perguntas vão chegando, muitas perguntas, aliás, peço até desculpa aqui aos ouvintes que não dá, gente, para fazer todas as perguntas, porque são muitas, né? A gente também tem outras pautas. Agora, tem uma pergunta aqui bem interessante do nosso ouvinte, ele questiona o seguinte, e você pode esclarecer ou não. Segundo ele, no fim de semana não tem vacinas aqui em Caicó. Existe realmente isso? Vocês pensam em corrigir? Não teve nos últimos finais de semana, porque a gente estava recebendo um quantitativo de doses muito pequeno, Marcos. Inclusive, no último final de semana, eu pedi fazer um esforço à Jardânia para que ela colocasse equipe, mas na hora que a gente dividiu, parece que foi 400, 500 doses, para 24 estratégias de saúde da família, você fazendo essa divisão vai ficar em torno de 30, 40 doses por equipe. Então a equipe faz isso de maneira muito célere. Inclusive ontem foi divulgada uma nota de que Caicó estava guardando vacina. Olha, nesse momento não é momento de fake news, Marcos. A gente tem que ter esse momento de tranquilidade para levar a informação. E a gente não tem esse quantitativo de doses estocado. Olha, a gente precisa explicar algumas coisas. Teve idosos que tomaram vacina há 15 dias e que tem a garantia de tomar a segunda dose agora semana que vem. Então, no quantitativo de doses da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem essa previsão, porque o Estado já repassou essas doses. Então, semana que vem a gente vai ter que fazer o reforço da segunda dose para muita gente em Caicó. Então, realmente tem esse quantitativo de doses. E a gente está fazendo vacinação domiciliar. Por exemplo, pessoal da zona rural que precisa ser vacinado. O RN mais vacina, a gente não tem como ter acesso ao RN mais vacina lá na zona rural, porque não tem Wi-Fi. Então, a gente vai fazer a atualização das vacinas hoje e vamos divulgar uma nota dizendo quanto realmente Caicó tem de vacina para vacinar. Mas eu quero dizer que esse final de semana a gente já vai ter equipe funcionando e daqui para o final da tarde a gente vai divulgar os pontos que a equipe estará trabalhando para vacinar a população de Caicó. O ouvinte pergunta aqui por que o aparelho de fazer a retirada de secreção de um paciente com pneumonia não está funcionando no Hospital do Seridó. Não existe esse aparelho para tirar a secreção, não. Existe aspirador, tá certo? O aspirador no hospital do Seridó tem aspirador. Se esse paciente tiver com dificuldade em relação a isso, pode me procurar no gabinete ou o diretor da unidade, Jetson Santos, mas lá no hospital do Seridó não tem dificuldade de aspirador. Ok, obrigado pela sua participação, prefeito. Obrigado, Marcos. Um bom dia. Danilo, obrigado pela sua participação. Obrigado. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bom dia a todos e um bom final de semana.
Ok, obrigado, Danilo. Nós conversamos aqui no nosso programa com o prefeito Tadeu, com o Jackson da Vigilância Sanitária e com o secretário de Planejamento, Danilo, aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95. Eu volto já após o nosso intervalo comercial para conversar com o Dr. Robson Góes, médico veterinário, aqui no quadro